E o Grêmio aí é 15 volantes, hein? Bota mãe, pai, vó, bota tio, reza, fica de joelho, porque é 7-0. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver as últimas novidades. O craque Neto elogiou demais o Flamengo antes desse jogo importantíssimo contra o Grêmio. Ele falou que vai ser uma goleada histórica do Flamengo pra cima do Grêmio, ficou maluco ao vivo. E a gente também vai acompanhar tudo que a imprensa carioca falou, né? Não só sobre esse jogo, mas também sobre o estádio do Mengão, né? O que esperar do estádio do Flamengo, vai sair, não vai sair. Tem as últimas atualizações pra vocês a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada. Sem mais enrolação, vamos começar pelo Neto e depois informações sobre o dia a dia do Mengão e também sobre o estádio, tão sonhado estádio do Mengão. E daqui a pouco vai ter o Kida, o Eric Santos tá aqui para fazer o temaki para nós aqui. Faz permuta para nós almoçar, não é não, Souza? Opa! Vai levar para casa? Com certeza. Então vamos lá, Cascão, me ajuda aí. É o seguinte, ó, para todo mundo que tá ligado aqui, tem um clássico importantíssimo pro Corinthians e pro Palmeiras, né? A gente sabe da força do Palmeiras, que por sinal tem um treinador que é excepcional, que por sinal tem um time que é um dos melhores times do futebol brasileiro, que eu acho que ele e o Cruzeiro que vai para dentro em relação àquilo que o Flamengo está fazendo. E o Grêmio aí é 15 volantes, hein? Bota mãe, pai, vó, bota tio, reza, fica de joelho, porque é 7-0. Para não falar que é 7-1. Porque não dá pro Flamengo, irmão, esquece. Porque vai virar um campeonato alemão aqui o futebol brasileiro. Do investimento do Flamengo e do Palmeiras, esquece. São Paulo, se continuar com essa mesmice em relação ao que acontece, esquece. Me parece que o Lucas vai operar, né? Vai. Não, o que a gente falou aqui? Há quanto tempo nós estamos falando isso, eu e você aqui? O Flamengo anunciou hoje um novo acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro em relação ao terreno do gasômetro, onde planeja construir seu estádio. No compromisso, firmado em reunião com o prefeito Eduardo Paes, ficou acordado entre as partes a prorrogação dos prazos. Anteriormente, o planejamento era concluir as obras até novembro de 2029. Mas a nova data ainda não foi decidida. O Flamengo informou que vai seguir com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto de construção do estádio. Esses estudos, segundo o clube, começaram há 8 meses. É por aí, Veneu, ou você não tem informações sobre isso? É por aí, Fernandinha. Assim, esse assunto tá esse antigo, prazo né? de 2029, para mim, foi uma grande campanha eleitoral da antiga gestão, né? Que utilizava desse assunto para tentar ganhar votos em cima disso, inclusive presenteando conselheiros com a camisa do Flamengo e o número 29 atrás, em referência à data de 2029. A grande pergunta é, para sair esse estádio em 2029, como é que o Flamengo iria fazer a parte financeira? Porque a partir do momento que você iniciar a construção desse estádio, automaticamente você vai se endividar. E como que você vai conseguir dinheiro para isso? Para fazer isso, você automaticamente prejudica a construção do elenco, né, para disputa de títulos, e obviamente você, enfim, vai buscar recursos de outras formas. E aí o Flamengo iria se tornar SAF na ocasião? Fica o questionamento. A nova gestão chegou e falou muito bem a verdade para o torcedor rubro-negro. Ó, nesse prazo não tem como a gente construir sem afetar a construção, a manutenção do elenco, enfim, disputa por títulos. Eu acho que tem que jogar sempre a verdade. O importante é sair, mas não que isso prejudique a construção do time, enfim, o planejamento para ganhar títulos dentro de campo, porque isso é mais importante. Então, com o passar do tempo, o Flamengo vai trabalhando em cima disso, até porque o Flamengo hoje consegue fazer o Maracanã ser muito mais lucrativo para o clube. A própria gestão já falou sobre isso. Por exemplo, o lucro saiu de 30% para 70%. Dobrou, mais do que dobrou. Então, assim, é ter calma, paciência. Eu entendo o torcedor, porque eu, particularmente, como torcedor do Flamengo, meu grande sonho é ver o Flamengo com estádio próprio, mas não adianta nada você ter um estádio próprio e se endividar com isso. Que é um grande exemplo? O Corinthians, por exemplo. O Corinthians tem um estádio próprio, mas olha quanto de dívida eles têm por conta desse estádio. Recentemente, a torcida fez campanha para tentar juntar dinheiro para pagar o estádio. E até agora, nada. Então não adianta você ter um estádio e dizer, olha, eu tenho estádio, sendo que você está cheio de dívida. Não faz o menor sentido isso. Ô, Pedrosa, e às vezes o torcedor, o Flamengo equalizou suas dívidas já tem algum tempo e por conta dessa organização financeira consegue, além da potência que os nossos clubes aqui do Rio de Janeiro já são, pelas suas camisas, sua história e tudo mais, passa a ser também uma potência financeira. Mas não ao ponto de você ter dinheiro para construir um estádio,
fazer grandes contratações. Senão você acaba fazendo o que o Vene falou. Você acaba se endividando. Pra quê? Se você tem o Maracanã, é legal ter um estádio, claro que é. Eu acho que pode se realizar esse sonho, mas eu acho que tem que ser sem pressa, ô Pedrosa. Eu acho que o Vene foi muito bem quando ele diz que a construção do estádio não pode impactar no departamento de futebol e nas diretrizes do futebol. O Flamengo hoje é um time em ascensão já há algum tempo. E a cada ano que passa, o Flamengo tem mais time, tem mais jogadores, tem mais contas. Ao mesmo tempo, você está falando de uma potência mundial, então você consegue atrair marcas para poder, quem sabe, investir dentro desse estádio. Você consegue vender camarotes, você consegue name rights, você tem vários mecanismos para você conseguir construir esse estádio. Eu acho que tem que ter calma, não tem porquê. O Flamengo tem o Maracanã, que é um lugar que o Flamengo enche direto, 40 mil torcedores de lá era crise. Estavam falando que não estavam enchendo o Maracanã. Sendo que 40 mil já é uma média muito grande para muito clube. O Flamengo consegue botar 50, 60 todo jogo. E com uma alta renda, porque hoje os ingressos também, até o BAP conseguiu voltar atrás nessa prática de ingressos, mas são ingressos caros, são sócio torcedor caros também. É aquilo, cara, é tentar equilibrar as contas, tentar equilibrar tudo o que é possível para que o Flamengo não perca a sua competitividade esportiva ou isso seja impactado. Mas o estádio é muito importante também, porque um clube como o Flamengo, que fatura 1 bilhão por ano, não pode ficar dependendo do próprio Maracanã, que é um mecanismo público. Quando o Flamengo tiver o próprio estádio, as coisas vão melhorar mais ainda. E eu acho que o torcedor rubro-negro vai ficar feliz com isso também. E olha só, embalado depois da goleada 8-0 em cima do Vitória, o Flamengo agora vai pra cima do Grêmio para manter a liderança do Brasileirão. E tem gente comparando o Flamengo desse ano com o de 2019. Será que o Vene concorda? A semana rubro-negra não poderia ter sido melhor. Clima leve no treino vindo de um último jogo em que o Flamengo goleou o Vitória em casa. Agora o time tem pela frente o Grêmio, que tem boas recordações. Em 2019, a equipe aplicou a goleada de 5-0 pela Libertadores e conseguiu chegar à final da competição. De lá pra cá, os dois times se enfrentaram e o Flamengo tem levado a melhor. Nos últimos 10 confrontos, o rubro-negro venceu 8 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. É jogo importante, vai ser um jogo difícil. Grêmio, que é um grande time, é um time grande, então vai vir com tudo também. Nós precisamos desses 3 pontos e precisamos vencer para continuar lá e seguir líder no Brasileiro. Se compararmos com o Flamengo de 2019, o time evoluiu. No Brasileirão, após os 20 jogos iniciais, a equipe de 2025 tem mais pontos. Além disso, tem um melhor aproveitamento, menos derrotas e sofreu menos gols. Em 20 jogos, o rubro-negro tem 44 gols. O ataque é o mais eficiente do Brasileirão, superando em 10 gols o segundo melhor ataque do Cruzeiro. Já o Grêmio tem apenas 19 gols no mesmo período. A equipe de Filipe Luís tem mostrado que quer brigar por tudo que tem pela frente. Inclusive, tem 2 jogadores que disputam a artilharia do campeonato. Arrascaeta com 11 gols e Pedro, que voltou a brilhar e já soma 10. A partida contra o Grêmio será novamente de casa cheia. Todos os ingressos já foram vendidos para o duelo. A equipe tem 46 pontos e terá o apoio da torcida para empurrar o time em busca de disparar na liderança. Vene Casagrande, antes de responder essa pergunta, dessa comparação, que eu também quero que o Pedrosa responda, eu quero que você me diga qual vai ser o maior desafio do Filipe Luís contra o Grêmio. Eu acho que daqui pra frente, Vene Casagrande. Sobretudo diante do Grêmio, daqui pra frente também, eu acho que o maior desafio do Filipe Luís é fazer com que os jogadores não subam no salto. Ficar com aquela... Sim. A gente sabe como é que é. Depois de um grande momento, vive um grande momento, depois de um 8-0, os jogadores ficarem de salto alto e acabarem performando não da maneira que podem performar, como a gente já viu em outros momentos. Inclusive, isso vale até para o torcedor que vai ao Maracanã. Eu vejo muito torcedor rubro-negro animado, achando que vai ser sempre um espetáculo, como foi diante do Vitória. Flamengo e Grêmio, o Grêmio vive um péssimo momento. O Flamengo vai amassar novamente, a gente vai ver um show dos jogadores do Flamengo. Gente, não é assim. Não vai ser sempre um show. E eu tô falando isso porque eu vi, ninguém me contou. No jogo de ida da Libertadores da América contra o Internacional, o Flamengo venceu por 1-0 e eu vi gente vaiando no Maracanã, o resultado extremamente positivo numa competição importante. Então, fica o alerta para os torcedores que estão achando que o Flamengo vai sempre amassar o adversário. Não, pelo contrário. Vai ter jogo que vai ser difícil, vai ter jogo que vai vencer na bacia das almas, vai ter jogo que não vai vencer, o Flamengo não vai vencer todos os jogos. Isso precisa ser dito. Então, torcedor, não fique achando que vai ser sempre um espetáculo, porque não será. O mais importante nessa competição, no Campeonato Brasileiro, é manter a regularidade, conquistar os 3 pontos.
Óbvio que se vencer dando show como foi contra o Vitória, é o melhor dos cenários, mas nem sempre será assim. Então acho que pro Felipe Luiz, inclusive, ele tem que acabar com o clima de oba-oba nos bastidores. Não estou dizendo que tem esse clima de oba-oba. Já ia te perguntar. Mas assim, você vence por 8-0, qual é o trabalho do treinador nesse momento? Evitar o oba-oba nos bastidores. Isso, né? Exatamente. Até porque ele já foi jogador, ele sabe como que funciona e trabalhou com alguns jogadores que pertencem a esse elenco. Então esse vai ser, para mim, o maior desafio do Felipe Luiz nesse jogo contra o Grêmio. Claro, tem um adversário também, que provavelmente vai ser armado da melhor maneira possível, mas hoje o Flamengo é amplamente favorito para enfrentar o Grêmio dentro de casa. Inclusive os números mostram isso. Nos últimos 7 jogos entre as duas equipes, 5 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Grêmio. Ô, Lucas Pedrosa, tá cedo para começar esse negócio de comparação. Você não acha, não? Com Primeiro certeza. porque eu acho que vocês sabem como eu sou. Eu acho que a gente consegue comparar as coisas no futebol, eu já acho muito difícil, porque o futebol muda a cada 5 anos, mudava a cada 10, hoje em dia a cada 5 anos muda estilo de jogo, tudo. Já acho difícil você comparar o que já passou com o que está agora. E ainda mais quando o que não terminou ainda. A gente está falando de um 19 que a gente já sabe que venceu tudo. E você comparar com o Flamengo agora que começou a embalar, a imprimir, já está desde o início do ano se equalizando, é claro. Mas agora começou a dar aquele sorriso largo no rosto do rubro-negro, né? Primeiro, o Flamengo de 2025 tem que ser melhor do que o de 2022. Depois que for melhor que o de 2022, aí pensa no de 2019. Tem que lembrar que o de 2022 foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o que está longe de ser fácil, é muito difícil. E que era um time bem redondinho, bem arrumado, tinha Pedro e Gabigol no ataque, tinha o João Gomes jogando muita bola também, entre outros atletas, o próprio Everton Ribeiro, eu lembro muito bem da final da Libertadores, o que o Everton Ribeiro jogou bola naquele ano ali é sacanagem. Para 19 eu não vou nem citar. Agora, se você me perguntar em material humano, em elenco, qual é o melhor elenco, já era no início do ano. Agora está melhor ainda. O Flamengo tem o melhor elenco dos seus últimos 6 anos. Eu não tenho dúvida disso. O banco e o time titular do Flamengo são 2 times que poderiam ser titulares aí tranquilamente. Agora, gente, o melhor é quem vence. Com todo respeito. É isso. Assim, a gente acho. pode ficar tudo no hipotético. Eu também acho. O melhor é quem vence. A seleção de 2006 era melhor do que a de 94? Era. Talvez era. Mas sim. quem venceu? ganhou? Eu também acho isso. Eu também sou assim. Por isso que eu falei, eu acho difícil comparar ainda para um ano que não acabou. Porque eu acho que a régua acaba vindo, obviamente, para título. De que adianta? É igual quando eu brinco no jogo. Teve tanto de posse. Mas não fez gol, meu, não ganhou. Ninguém depois vai lembrar o que tá dentro daquele resultado ali. Vai só olhar o resultado, Renê. Até porque, Fernandinho, em 2019 os adversários eram totalmente diferentes. Hoje, por exemplo, a gente vê SAFs muito mais fortes aqui no futebol brasileiro. Tudo era diferente. Eu, particularmente, também não gosto de comentar. Inclusive, o Felipe Luiz foi questionado sobre isso na última entrevista coletiva, essa comparação com o time de 2019. Ele falou, são momentos diferentes, cada um conquistou as suas glórias. Por exemplo, comparar 2019 com 81. Tem gente que também não gosta de ficar fazendo isso. Eu não gosto de comparar. O mais importante é vencer. Agora, se você me questionar assim, o Felipe Luiz tem potencial para superar... O Felipe Luiz tem potencial para superar... Superar o Jorge Jesus? O Jorge Jesus tem. Sabe por quê? Ele disse tem, Pedrosa. Tem, porque ele pode conquistar a Libertadores esse ano, ele pode conquistar o Campeonato Brasileiro, ele pode sonhar com a conquista do Mundial, que não seria nenhum E se ele não absurdo. conquistar os dois, ele supera? Não supera, porque foi como o Pedrosa mencionou aqui, é como você precisa ganhar. Hoje, para mim, o Jorge Jesus é o melhor treinador que eu vi no Flamengo, eu tenho 35 anos. O que ele fez em 6 meses foi um absurdo, gente. Ele tem mais título do que derrota. Agora, o Felipe Luiz, ele tem potencial, até porque ele pode continuar no Flamengo depois. Eu acho que o Jorge Jesus também vai ser difícil superar, porque ele traz um novo até pro próprio Brasil. Então, assim, ele traz uma coisa nova, uma coisa diferente, um futebol que... Gente, o que é isso? Qual é esse tipo de jogo, né? E aí começa a isso ser implementado por aqui. Então, eu acho que ele também, ele é um treinador que fez parte até da história do nosso futebol brasileiro, né? Fernanda, eu vou falar uma coisa aqui que eu venho falando desde o início do ano, quando começou o negócio de porque se o Felipe Luiz foi eliminado na fase de grupos e tudo mais. O foco do Flamengo nessa temporada é sempre tentaria fazer uma hegemonia com o Felipe Luiz aqui no futebol brasileiro. Porque quando a gente fala que o melhor é o que vence, isso não quer dizer que o trabalho foi ruim. Sim. Eu acho que o futebol é detalhe. Pode ser muito bem que o Flamengo continue fazendo uma temporada maravilhosa e numa final, como aconteceu lá com o Renato Gaúcho, não consiga vencer a final. Aí vai parecer que o trabalho foi um fracasso. E na verdade não foi um fracasso. Se eu fosse diretor do Flamengo, presidente do Flamengo,
é chegar no Felipe Luiz e, ó, meu querido, eu quero fazer um projeto com você pelos próximos 4 anos, pelos próximos 5 anos, que eu tenho certeza que a longo prazo ele vai ganhar muito mais do que perder. O Flamengo já apresentou proposta para o Felipe Luiz de renovação de contrato até o fim do ano que vem. Só que o Felipe Luiz até o momento não respondeu. E tá tudo bem, tá? Ele tem o direito dele de não querer responder. Né? Ele optou por isso. Claro, ele pode ter ali a chance de negociar com um valor mais alto, o salário dele, obviamente, e é merecido, né? Se caso ele consiga alcançar aquilo que se espera. Por hora, o Flamengo tá jogando muito bem, muita bola mesmo. Tanto é que a gente tá falando sobre o Flamengo e Grêmio e a possibilidade do Flamengo golear o Grêmio. Claro, não esperem uma goleada, como já foi comentado, igual foi contra o Vitória, porém esperem uma boa atuação do Mengão, assim como a gente já viu em alguns jogos, em especial, né, no último mês, jogando muito bem contra o Internacional e também essa partidaça aí contra o Vitória. O Mengão vai em busca da liderança ainda mais isolada. Eu quero saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos. Valeu!